Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de matemática do nono ano. Professor Michael Gandhi, estou aqui para ajudar vocês a trabalhar com como reconhecer um número racional em uma situação problema. Esse material é composto por rotinas didáticas para trabalhar o conteúdo dos descritores que apresentar o menor percentual de acerto no SPAES. Então, importante isso. Esse vídeo vai lhe ajudar a justamente trabalhar melhor, reconhecer melhor, a você se dar bem, justamente não apenas nessa avaliação, como também no conteúdo de sala de aula. Vocês receberão material teórico referentes ao assunto e também um caderno de atividades extra para consolidar as habilidades trabalhadas. Bom, como reconhecer um número racional dentro de uma situação problema? Primeiro, vocês têm que reconhecer e saber o que é um número racional. Um número racional é um número a qual eu tenho um numerador e um denominador. Ou seja, para ser racional, conhecido, eu tenho que ter uma fração, onde o numerador ele é um número inteiro e o denominador ele deve ser diferente de zero. Bom, mas não adianta apenas falar dos racionais se não falarmos também do conjuntos que antecede ao conjunto dos racionais, ok? Bom, o conjunto que vocês já conhecem é o conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais é o conjunto na qual foi criado para justamente existir a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como as operações matemáticas envolvem o número zero, o zero também faz parte do conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos naturais é um conjunto infinito, onde começa do zero, 1, 2, assim por diante. Podemos dizer que são os números positivos, incluindo o zero. Bom, após o conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, que é justamente uma evolução dos números naturais. Como é que poderíamos fazer operações a qual eu tinha que ter um número positivo e a partir do momento que eu ia diminuir algo, como representar esse número? Então, os números inteiros são aqueles números que aproveitaram o conjunto dos naturais, os positivos e o zero, e incluíram também os números negativos, ou seja, os opostos dos números naturais. Então, quem seria esse conjunto dos números inteiros? Seria 0, 1, 2, 3, infinito, como já falado antes, mas agora nós também temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. Então temos todo o conjunto dos números positivos com sinal negativo. Bom, mas aí isso também não resolvia os problemas que os povos antigos tinham. Os povos antigos tinham problemas também em repartir, em falar de algo em relação ao todo. Imagine, por exemplo, se você tinha uma saca de farinha e teria que repartir essa saca de farinha com o seu vizinho, a qual você não fosse dar a saca inteira, você ia dar só uma parte dessa saca. Como representar isso? Bom, suponhamos que ele fosse dar metade dessa saca. Então, se ele vai separar em 2 pedaços, nós temos o quê? 2, a qual ele teria que doar 1. Então, como é que representa isso? A representação disso é 1 sobre 2. Justamente surge aí a necessidade de ter os números racionais. Os números racionais, eles são representados por todo o conjunto que você já conhece, que são os inteiros, né, e os naturais, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 0, o menos 1, menos 2, menos 3, inclusive as frações, que são justamente as partes em relação ao todo, ok? Bom, então o maior conjunto que vocês conhecem agora, é o que nós vamos trabalhar, é o conjunto dos racionais. E como reconhecer, dentro de uma situação problema, esse número racional? Pois bem, vamos dar um exemplo clássico aqui. Imagine que você tem uma pizza. Está imaginando uma pizza bem gostosa, saborosa? Bom, reparta essa pizza em 4 pedaços, ok? E na qual você vai ter que escolher um. Então, dos 4 pedaços dessa pizza, você vai escolher um pedaço. Como representar isso? Isso é
um número racional, que em forma de texto nós lemos como 1/4. Isso textualmente é como se fala e como se você vai escrever depois o que seria essa representação de um pedaço dessa pizza cortada em 4 partes. Como representar na forma de fração, que seria outra representação? Seria você pegar 1 dividido por 4, que é justamente a forma fracionária disso. Nós podemos representar através também de uma figura, que seria justamente a pizza cortada em 4 pedaços e pintada um pedaço. Nós podemos também representar por um bloco, um retângulo, dividido também em 4 partes e pintado um pedaço. E também temos outras representações, que é a representação da forma decimal e da forma percentual. Como é que seria isso? Ora, se você dividir 1 por 4, vai dar um decimal, que é o 0,25. Isso é outra representação da fração quarto, é justamente a representação de um número racional de uma outra forma, que é o número decimal. E se eu quiser representá-lo também da forma percentual, você justamente pega esse 0,25 e multiplica por 100. Quando eu pego 0,25 e multiplico por 100, dá justamente 25%. Então, notem, a pequena pizza que foi dividida em 4 partes, a qual você escolheu uma, pode ser representada como sendo 1/4, pode ser representada como 0,25 e pode ser representada também como 25%. Então você pode dizer que você comeu 1/4, que você comeu 0,25 da pizza ou que você comeu 25%. Isso é reconhecer um número racional dentro de uma situação. Vamos agora trabalhar alguns itens para que você possa justamente consolidar o conhecimento. Primeira questão. No supermercado, Claudete pediu ao balconista para pesar 1/4 de quilograma de presunto de peru. A balança mostrou item A, 0,250 kg, item B, 0,125 kg, item C, 0,150 kg, item D, 0,500 kg. Bom, pensem um pouco. Então, conseguiram resolver? Pois bem, vamos pensar agora um pouco. Você tem a fração 1/4. Se você dividir 1 por 4, você vai ter justamente 0,250 kg. Você tem 1 quilo que vai dividir em 4 partes. Quantas partes cabe dentro de um quilo que você tem? Então, para poder pegar 1 quilo e dividir em 4 partes, eu vou ter que ter justamente 250 gramas em cada parte. Ou seja, 0,250 kg, que é justamente o item A. Notem, voltando aqui ao início da nossa fala, o que nós estamos procurando aqui é que você tenha uma visão diferente de reconhecer um número racional em 2 formas diferentes. Então você tem a fração e tem o número decimal, ok? Vamos agora então para a questão 2. Larissa coloriu 75% de uma figura. A parte colorida por Larissa na forma decimal é item A, 75, item B, 7,5, item C, 0,75, item D, 0,075. Bom, pensem um pouco. Bom, vamos agora à resolução. Notem, a forma da representação desse racional está em porcentagem. E o que seria essa porcentagem? Porcentagem é um símbolo que
que remete o número à divisão por 100. Então, sempre que você tem um símbolo de porcentagem, você tem que dividir esse número por 100. 75 dividido por 100 dá 0,75. Olha aí, novamente, nós estamos reconhecendo o número racional. Nós tínhamos 75%, que é um tipo de símbolo, um tipo de representação, e dividido por 100 nós temos o 0,75. Com isso, tenho certeza que aí você encontrou letra C, 0,75. Vamos agora para a próxima questão. No pote há bolas brancas e pretas. Qual a razão do número de bolas pretas para o total de bolas nesse pote? Item A, 4/3, B, 3/4, C, 4/7 ou item D, 3/7. Pensem um pouco. Bom, tenho certeza que vocês já resolveram após essa aula sobre os números racionais, mas vamos agora tirar as últimas dúvidas a respeito disso. Olhem, a questão remete vocês trabalharem a parte em relação ao todo. Ao todo eu tenho 7 bolas, mas quantas bolas são pretas? Eu tenho 3 bolas pretas. Então, como representar isso diante de um número racional? Diante de um número em forma de fração, que é o que está sendo solicitado. Então, nós temos 3 num total de 7. Então, temos 3/7. Com isso, nós temos a letra D. Tenho certeza que todos vocês acertaram. Bom, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo aos vídeos, tá certo? No site. Esse material, ele é muito importante, porque nós estamos trabalhando justamente aqueles assuntos que vocês têm mais dificuldades. Continue estudando, tenho certeza que vocês estão se esforçando e estamos aqui justamente para ajudar. Novamente, espero que tenham gostado. Um abraço do professor Gandhi e até mais.